Pois é, vocês sabiam que o Vini Júnior separou da Virgínia, cara? Olha que coisa. Vini Júnior, para quem não sabe, é um jogador de futebol da seleção brasileira, do Flamengo, não sei o que lá, um bom jogador brasileiro, né? E a Virgínia, eu confesso que eu não lembro muito bem, mas parece que ela é uma influenciadora muito conhecida também, namorou um outro cara chamado Zé alguma coisa, e separou do cara, namorou outro, e estava namorando o Vini Júnior. E agora separaram, a Virgínia e o Vini Júnior separaram, cara. É o que eu falo para vocês, é um fenômeno da comunicação moderna, né? Agora a gente acompanha a vida das pessoas como se fosse novela. Na verdade, isso já acontecia antes, tá? Já havia revista de fofoca para acompanhar essas coisas antes. Mas agora, como todo mundo posta tudo na internet o tempo todo, né? Acaba que dá para acompanhar essas coisas de forma quase um Big Brother Brasil da vida dos dois, né? E aí, eu estava com a dificuldade que é a seguinte, foi um evento enorme aparentemente, só se falava nisso na rede durante um tempo, né? Mas como é que eu ia falar isso no meu canal se não tem um ponto de vista libertário? Mas eu consegui 2 pontos de vista libertários para falar sobre isso. Eu vou falar sobre o fato de que, olha só, como a separação de Virgínia e Vini Júnior afetou Flávio Bolsonaro nas redes. Olha só, uma matéria do Metrópolis. O Metrópolis está com o mesmo problema que eu. É um jornal supostamente sério, que fala sobre política e coisa e tal. Como é que a gente vai falar da Virgínia, do Vini Júnior e não sei o que lá? E achou uma maneira de falar aqui, né? E a gente vai falar como é que isso afetou o Flávio Bolsonaro. E também vamos falar sobre a alegação de racismo, porque a Virgínia tirou foto com um macaco depois de separar do Vini Júnior. E, de alguma forma, estão dizendo que isso daqui é racismo. Eu não consegui entender o porquê, mas a gente vai analisar esse aspecto aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Giuseppe Cafina, Pauta na Boca do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal da 4ª série que sugeriu as notícias. E obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então é isso daí, olha só, um casal muito bonito, um casal famoso, um casal que todo mundo conhece, coisa e tal, e eles avisaram no dia 19 de maio que estavam terminando o namoro. Obrigado por tudo, né? A influencer brasileiro tinha dado a notícia e depois o jogador reagiu. O jogador do Real Madrid, né, o Vinícius Júnior, embora esse jogador do Brasil, né, brasileiro, coisa e tal, tá jogando no Real Brasil, no Real Madrid, como tantos outros jogadores brasileiros, ele quebrou o silêncio após o fim do seu relacionamento de 6 meses com a influenciadora Virgínia Fonseca, né? Eu, sinceramente, esses relacionamentos de pessoas famosas assim tem uma característica um pouco diferente de relacionamentos de pessoas normais como eu e você, tá? Para esse pessoal, o mero fato de começar relacionamento, terminar relacionamento, gera visualização nas redes. E gerar visualização nas redes gera dinheiro para esse pessoal, tá? Eles ganham dinheiro com isso, né? A Virgínia vive de aparecer, né? Se manter na fama, né? É o que fazemos todos nós influencers, né? Mas a verdade é que eu acabo fazendo isso pelas notícias que eu falo, não tanto pela minha pessoa propriamente dita. A Virgínia ela faz mais pela pessoa dela mesmo. O próprio Vini Júnior, ele também faz mais pelo futebol, né? Ele quando faz um gol bacana, ou quando ele faz uma grande jogada e coisa e tal, ele, né, aparece nas redes. Mas também tem esse quê de você acabar aparecendo pela sua própria vida pessoal, isso é inegável, né? Todos nós estamos nesse barco também, né? Então, muito triste o fim do relacionamento deles. Eu fico sempre chateado com esse tipo de coisa, porque eu sei como é que é difícil o relacionamento, né? Eu já fui casado, sou separado, sou divorciado, né? E eu sei como é que é difícil manter um relacionamento. Não é uma coisa fácil, tá? Sempre tem problemas, sempre tem acusações, sempre tem desentendimentos. São 2 pessoas, né? Ambos muito famosos, muito conhecidos, com todas as suas características e coisa e tal, e dificuldades de coisa. Então, assim, eu fico triste quando um relacionamento desse acaba, né? Aqui, ó, parece que foi a Virgínia que anunciou o fim da relação na sexta-feira passada, através de um comunicado divulgado a partir de Madrid. Ela estava com o atleta desde outubro de 2025 e afirmou ter se entregue à relação sem criar barreiras, né? Sublinhando que continuará a permitir-se viver novas experiências. E aí começou o pessoal tentando entender o que aconteceu, por que os dois se separaram, né? Algumas pessoas falaram sobre o comentário do Zé Felipe. Zé Felipe era o ex da Virgínia, tá? A Virgínia parece que teve um caso com o Zé Felipe, ou era casada com o Zé Felipe. Eu confesso que eu não chego a entender muito desse assunto, mas aparentemente teve esse aspecto da parada, né? Mas também teve uma moça chamada Bruna Pinheiro, que teria sido supostamente o pivô da separação e não sei o que lá.
também não sei quem é essa pessoa, não conheço nada, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que o Vini Júnior é um rapaz jovem, é um rapaz bacana, bem apessoado, ganha bem, então ele não deve ter dificuldade nenhuma em conseguir inúmeras moças jovens que querem relacionamentos com ele, né? Isso é um desafio para o homem, tá? Não sei se vocês mulheres sabem, mas o homem ele meio que, né, se sente tentado a fazer esse tipo. Mulher também, a mulher se sente tentada também, se tiver um monte de homem correndo atrás da mulher, também a mulher se sente tentada também, né? Mas eu acho que o homem se sente um pouco mais, pode ser impressão minha, né? Aqui, ó, a Fonseca deixou escapar supostos erros de Vini Júnior após o término, né? Então, ela está dizendo que o erro foi do Vini Júnior, ela está dando a entender de que ele que teria vacilado com ela, ele que teria feito coisas erradas com ela, né? O que seria exatamente, ninguém falou nada, mas, de novo, para esse pessoal, esse nível de relacionamento, o importante para eles é que, né, todo mundo falou, todo mundo comentou e coisa e tal, né? E aqui, ó, após término com Vini Júnior, Virgínia curte post sobre superação, luto amoroso e vilões mascarados e não sei o que lá. Tá certo, né? Eu não acredito que ela esteja sofrendo tanto assim. É um relacionamento de 6 meses, ok, deve ter sido um relacionamento legal, ela deve ter gostado do relacionamento, mas ninguém se sente tão atachado assim por 6 meses. Por 6 meses, né? Não é como se ela tivesse investido 20 anos da vida dela num relacionamento e terminado o relacionamento. Não é, são coisas diferentes, né? Mas enfim. De qualquer forma, eu fico triste também, tá? Eu não estou fazendo pouco do sofrimento dela, não. Eu entendo que havia uma expectativa, né? Ela estava construindo uma vida comum. O mais provável é que é tudo parte desse grande Big Brother Brasil que esse pessoal está vivendo ao mesmo tempo. Mas aí a gente vai chegar então no ponto central desse vídeo aqui, né? Que eu estava correndo atrás, tinha que achar alguma coisa para falar disso daqui. E por exemplo, como que a separação da Virgínia e do Vini Júnior afetou o Flávio Bolsonaro na rede. Não, o pessoal está dizendo aqui que positivamente ajudou o Flávio, sabe por quê? Aqui, ó. Integrantes da pré-campanha do presidente Lula têm acompanhado de perto como o episódio envolvendo o Flávio Bolsonaro está sendo repercutido nas redes sociais, né? O filho do Jair Bolsonaro está no centro de um episódio depois do Intercept Brasil divulgar áudios em que ele aparece pedindo dinheiro a Vorcaro, não sei o que lá. Já foi explicado, já é uma besteira sem tamanho, né? Agora, de acordo com o monitoramento interno da campanha, o tema teve forte engajamento nas redes até sexta-feira, dia 15/15, quando passou a dividir espaço com outros assuntos de grande repercussão, como a separação da Virgínia Fonseca e do Vinícius Júnior. No fim de semana, o debate político perdeu força e deu lugar ao assunto da separação do ex-casal. Ou seja, o lado positivo para a gente é o que eu falo para vocês. Esse caso do Flávio Bolsonaro foi muito rapidamente explicado. O Flávio foi lá e explicou o problema. Vai ter algum problema na campanha, ele vai diminuir um pouco as intenções de voto? Vai, com certeza, vai ter algum impacto. Mas um impacto muito pequeno, no final das contas, perfeitamente recuperável no final, né? Eles achavam que eu consegui causar um estrago muito maior, né? O fato da coisa ter caído por conta do assunto da separação do Vini Júnior com a Virgínia, na verdade não é porque a separação do Vini Júnior e da Virgínia fez tanta diferença, é porque o assunto do Flávio não era uma coisa tão forte assim, foi explicado, ficou claro o que era, enfim. E de novo, lembra, o pessoal que vota no Flávio é o pessoal mais à direita, é o pessoal que já não está muito nesse mundo de fofoca, de mídia tradicional. Isso daqui afeta o pessoal que vota na esquerda, que vota no Lula, né? Apesar do desgaste, ele conseguiu manter sua base de apoio relativamente estável nas redes sociais. Pois é, a minha visão é essa. Teve muito pouco impacto esse negócio do Flávio, que vai ter algum impacto, mas no final das contas não fez tanta diferença assim, tá? O pessoal tá tentando, tá insistindo, não sei o que lá, criando novas narrativas e coisa e tal, não vai sair do lugar. A verdade é que não fez tanta diferença assim, né? Então, esse é um aspecto que, né, influenciou aí a separação do Vini Júnior e da Virgínia. Muito embora, na minha visão, como eu expliquei, não foi o fato de que o Vini Júnior se separou da Virgínia que fez a diferença no caso do Flávio, como infere o pessoal aqui do Metrópolis, a senhora Milena Teixeira, que assinou essa matéria aqui. O que fez a diferença, como eu falei, é que o caso do Flávio não era um caso tão sério assim, então o pessoal simplesmente superou isso, deixou para lá e foi embora, né? Aí agora surgiu um outro dilema nesse negócio. Parece que a Virgínia, ela nesse processo depois da separação,
ela teria ido a um zoológico e tirou foto com vários animais. Então é muito importante ressaltar isso nesse ponto aqui. Por quê? Porque o pessoal está dizendo que ela tirou um vídeo, ela fez um vídeo com um macaquinho beijando um macaquinho, né? E tirou uma foto com outro macaco aqui também. Aí tá vendo? A Virgínia Júnior tá chamando o Vini. Cara, ela não falou nada disso, ela não teve nenhuma inferência disso daí, né? Ela tirou foto com vários outros animais, teve vários outros animais que ela tirou foto também, mas o pessoal foi lá e pegou isso, né? O Vini Júnior, ele enfrenta, infelizmente, isso é uma coisa muito triste, essas injúrias, né? Esses xingamentos, né? Comparação com o macaco, é uma coisa terrível isso, realmente é uma coisa que eu esperava que a humanidade já tivesse superado isso há muito tempo, né? Felizmente no Brasil isso já está diminuindo. No resto do mundo você ainda encontra, principalmente no resto da América Latina, você ainda tem muito esse tipo de coisa, né? E o futebol, vamos combinar, o futebol existe uma rivalidade, uma coisa mais animalesca, vamos colocar assim, né? Em que realmente o pessoal gosta muito de xingar, de usar nomes pejorativos e coisa e tal, né? Eu, sinceramente, acho que é muito mais nesse sentido do que propriamente a injúria racial que o pessoal imagina. É triste de qualquer forma, não deveria ser usado de qualquer forma esse tipo de injúria, né? Mas é um problema, e que particularmente um problema que o Vini Júnior se mostra incomodado com isso, ele tem lutado contra isso, ele tem buscado punições na FIFA, né, nos órgãos de futebol e coisa e tal para acabar com isso. Eu entendo que o Vini Júnior faz isso muito mais pelos outros atletas negros do que por ele mesmo. Ele já é um cara que tem um sucesso enorme, que já tem dinheiro pra caramba, não deve mais nada pra ninguém, pode chamar ele o que você quiser, não tá nem aí pra nada, né? É aquele negócio, a pessoa depois que chega numa determinada idade da vida, ou com um determinado grau de sucesso, como é o caso do Vini Júnior, não tá mais preocupado com esse tipo de coisa. Mas ele entende que isso afeta jogadores que estão começando, afeta crianças negras que estão começando a jogar futebol e coisa e tal. Então ele está usando a posição dele de uma pessoa que tem um nome grande, que tem uma visão grande, para justamente lutar contra isso. É uma causa louvável, é algo que eu entendo que é adequado. Então eu entendo essa luta do Vini Júnior dessa forma, né? Algumas pessoas tentam colocar que não, que o cara tá chorando, não, porque não aguento. Cara, o Vini Júnior, você acha que é a primeira vez que ele ouve xingamento na vida dele? Amigo, o cara é um cara de sucesso. Gente de sucesso ouve xingamento o tempo todo, cara. É lógico que ele tem esse negócio, tem esse problema. Ele está fazendo isso justamente para ajudar outros jogadores, outras crianças negras que têm o mesmo problema e que não tem a repercussão que tem ele quando ele reclama desse tipo de coisa, né? De novo, eu não acho que a Virgínia fez isso de maldade, ela tem foto, ela tirou foto com vários animais, ela foi no zoológico lá em Madrid, tirou foto com vários animais. Então, poluição na cabeça do pessoal isso aqui também, uma besteira danada, né? Racismo é muito triste, ninguém deve usar esse tipo de palavra, como eu falei, muito embora eu seja a favor da liberdade de expressão absoluta, tá? Eu acho que direito de falar você tem, a pessoa deve ser repreendida, não deve ser presa, não deve ser punida por isso, mas repreendida sim, é deselegante, é ruim, é feio, é uma coisa que não condiz com uma sociedade civilizada, esse tipo de termo, né? Então essa é a situação, são os dois pontos de vista libertários que eu tinha para falar para vocês sobre a Virgínia e o Vini Júnior. Eu consegui! Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.